Olá, olá a todos os ouvintes do Dicotomia Podcast, sejam bem-vindos de volta. Eu sei, a gente estava sumidos e sumidas, né? Mas a gente voltou com tudo e esperamos voltar com mais um episódio de sucesso um pouquinho mais curto, já que a gente está dando uns passos ainda pequenos aqui para esse retorno. Bem, e hoje eu vou ter os meus dois amigos para participar desse episódio, que é Brena Guedes. Dê um olá, Brena. Olá, pessoal! E também vou ter Matheus. E aí, Matheus? Olá, meus ouvintes, tudo bem com vocês? Tô de volta, viu? A universidade deu uma puxada um pouquinho maior da gente, exigiu um pouquinho mais nesse último mês, eu acredito. E aí agora a gente... Mas resistimos e estamos aqui de volta. Resistimos muito bem, por sinal. Eu acredito que todos nós nos saímos muito bem nesse EAD. Graças a Deus. Amém. E também sobrou um tempinho aí nessas últimas semanas pra gente conseguir assistir alguns jogos olímpicos aí, né, em Tóquio. E vai ser isso o nosso tema desse episódio. Brena, assistiu alguns jogos ou não? Virou a noite? Virei à noite, fiquei assistindo vários jogos de vôlei de praia. Eu fiquei assistindo até natação, um monte de coisa. Estava animada. Matheus já é da noite, mas e aí, conseguiu torcer um pouquinho mais? Eu assisti alguns poucos, mas sempre tava torcendo, sempre tava acompanhando de algum modo. Se não fosse pela televisão, tava acompanhando pela internet, vibrando, falando com os amigos. O Brasil ganhou 7 agora, galera. Enquanto tava fazendo outra coisa, enquanto tava jogando. Então sempre é Brasil, né? O brasileiro é muito Bora, passional, Brasil. gosta muito de jogo. Qualquer festinha a gente já é desculpa pra... Mesmo que seja comentar só no Twitter lá, tirar uma onda com os outros. Eu consegui escutar até meus vizinhos vibrando aqui quando o Brasil ganhava. Principalmente vôlei, a galera tava animada. Sim, vôlei foi muito bom. Enfim, histórias é que não faltam desses Jogos Olímpicos que foram do outro lado do mundo, como eu já falei, foram em Tóquio. Jogos que foram atrasados, deveriam ter ocorrido em 2020, mas por conta da pandemia ocorreram apenas em 2021. Bem, o que a gente vai tentar fazer hoje é, como eu já falei, um episódio bem curto, mas que a gente tenta explicar um pouquinho do que aconteceu nas Olimpíadas e também um pouco do aspecto do espírito olímpico, eu posso dizer assim, talvez, do que talvez explicaria a gente conseguir observar aspectos geopolíticos, conflitos, algumas histórias assim que ocorreram pelos bastidores, que inclusive estão na nossa revista, a nossa newsletter. Então, por favor, entrem no nosso Instagram, @dicotomia_cast, e tem o link lá para você se inscrever e receber mensalmente a nossa revista. Bem, para iniciar, é interessante começar com uma parte mais teórica sobre o jogo em si, e um livro que é referência que eu encontrei, um livro que inclusive é utilizado por pessoas da educação física, né, pessoas da psicologia. É um livro muita referência com relação ao jogo, a parte lúdica do jogo. É o Homo Ludens, né, seria o homem jogante ou jogador, alguma coisa assim do tipo. E ele foi escrito por Johan Huizinga. É um livro um pouquinho, já que tem algum tempo, e como eu já disse, é uma referência, já que ele tenta explicar o jogo dentro do aspecto humano. Huizinga vai tentar argumentar um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele não vai trazer o esporte, o jogo, né, como uma forma simplesmente de diversão. Ele vai trazer como um aspecto que supera a cultura humana. Então, ele vai falar que o jogo pode até ser uma parte da cultura, mas ele transborda esse aspecto. Principalmente porque a gente pode perceber, notar, ele vai falar que em seres, por exemplo, como animais, ou principalmente crianças, né, pequenas, nossos pequeninos, quando brincam, eles sabem que estão brincando, eles têm certeza que aquilo é uma brincadeirinha, e como o Huizinga fala, é um círculo mágico onde tudo pode acontecer, inclusive o que está ali dentro não precisa transbordar, ele foge da realidade, né, não precisa entrar na realidade, é uma fuga da realidade. E aí, nesse sentido, os Jogos Olímpicos também ocorrem nessa ideia de fuga da realidade. O jogo em si, como o Huizinga vai falar, ele é uma questão muito irracional. Qual é a racionalidade de 10 homens correndo atrás de uma bola, chutando através de uma trave, não é mesmo? Tipo, quem olha aos olhos nus assim não entende nada, é
é uma questão totalmente irracional. A racionalidade do jogo é simplesmente essa, quando você coloca significado nele, quando todos que estão ali fazendo parte acreditam que aquilo é uma realidade. E, portanto, fugindo dessa realidade, cria-se uma espécie de paradoxo também, já que você está tentando, no caso das Olimpíadas, né? Você está tentando reproduzir um pouco da realidade, né? A gente que é de RI começa a observar coisas que talvez nem existam tanto, que é sei lá, Brasil e Argentina, nossa, é um clássico. Ou então Estados Unidos e na época da União Soviética também era uma disputa muito grande. Bem, dito isso, eu acho que dá um pouco mais da ideia do que a gente quer abordar e vai dar um pouco melhor de terreno para a gente falar sobre as Olimpíadas e principalmente sobre o espírito olímpico, né? Como ele surgiu as Olimpíadas e por que ele tem esse significado de união entre os povos e tal. Com certeza. Eu já queria começar aqui com um lema, que é tido como um lema que seria a cara das Olimpíadas, que seria: o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Porém, a gente não sabe até que ponto a gente consegue, de fato, só pensar nas Olimpíadas como uma competição e não a necessidade incessante de vencer e representar o seu país, né? A grande maioria das pessoas sabem que as Olimpíadas, na verdade, são inspiradas nas Olimpíadas gregas, né? Das cidades-estados, dos que os gregos participavam e tal. Pois bem, o nosso pai das Olimpíadas modernas, por assim dizer, seria o Coubertin, um francês, meados do final do século XIX. Ele estava tentando, ele imaginou algum tipo de competição que pudesse unir os povos. Povos aqui eu deixo bem claro que o Coubertin estava pensando nesse momento na aristocracia, tá? Então vamos respeitar aqui para não acontecer um anacronismo. Naquele momento ele, como um belo de um aristocrata, estava defendendo a aristocracia, mas enfim, estava pensando em um evento que tentasse unir os povos de algum modo e suspender as guerras, né? Cultuar algo mais que beirasse a civilização e toda essa questão da harmonia e paz. No entanto, nós tivemos os primeiros jogos, que foi os Jogos de Atenas, em 96. Só que, digamos que em 1924, o Coubertin acabou abandonando a presidência do Comitê Olímpico Internacional, que ele mesmo foi idealizador. E muitas pessoas falam que o motivo dele ter abandonado isso é que as Olimpíadas acabaram se tornando algo que ele não desejava. O primeiro ponto é que as Olimpíadas se tornaram algo extremamente profissional, né? Então nós temos atletas que passam todos os 4 anos de intervalo de uma Olimpíada para outra, treinando somente para aquilo. Aquele é o objetivo final e que nós temos um forte incentivo dos governos em cima desses atletas para eles conseguirem essas medalhas. Então se tornou algo profissional e isso desagradou o Coubertin. Mas eu queria ressaltar aqui um ponto que, no meu entendimento, é o que ficou bem claro, que as Olimpíadas elas acabaram não se tornando outra coisa. Mas eu diria que a política e, podemos dizer, talvez a guerra, o conflito em si, ela acabou se apropriando das Olimpíadas. Ela apropriou a questão da organização como as Olimpíadas são feitas, ele conseguiu se apropriar disso. Então é como se nós tivéssemos ali uma extensão de um conflito. Não é um conflito armado, mas a competição se tornou o conflito. A busca pelo ganho da medalha, a busca por ser aquele país ao qual teve os atletas com o melhor rendimento. A gente não pode esquecer dessa palavra rendimento, que aparece a todo momento. Esses atletas que acabam recebendo ouro são tidos como os heróis nacionais, né? Então eu acho que talvez esse seria um ponto. Eu acho que diferencia um pouco do como nós estamos levando a Olimpíada moderna. E talvez esse seja um ponto em que a gente consegue ver tanto assim o nosso país naquele momento da competição. Quando a gente vibra com a vitória da Rebeca nas medalhas, no skate da Fadinha. Então tudo isso está bem representado. Sim, sim. E eu acredito que Coubertin estaria bem triste nesse sentido, né? Já que a gente está cada vez mais profissional e cada vez menos olímpico, no espírito olímpico. E aí, para citar simplesmente a carta, né, olímpica, que é um dos documentos que dá norte para o espírito olímpico, ele fala exatamente isso, né? Que os Jogos Olímpicos não são uma competição entre países, e sim uma competição entre atletas, né? E talvez isso tenha se extrapolado. Em Tóquio mesmo a gente viu diversos exemplos. E aí a gente pode talvez citar um exemplo que Brena vai falar pra vocês, que foi o exemplo, assim, talvez o auge do auge, assim, e que talvez quem tem um espírito olímpico maior, ou talvez, não sei se vocês classificariam dessa forma, mas talvez um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de estômago, talvez
lutasse e tal. Brena, eu não vou querer dar spoiler, não, falei. Certo. Então, verdade. Bem, para quem sabe, Israel tem alguns conflitos com outros países daquela região. E aí o que aconteceu foi que logo no comecinho das competições de judô dos Jogos Olímpicos agora de Tóquio, quando o judoca da equipe da Argélia percebeu que ele poderia ter assim só a possibilidade de competir contra o judoca israelense, que eu não sei pronunciar o nome, mas é o Toa Butbu, ele simplesmente desistiu e ele afirmou, ele e a federação, né, da Argélia de judô, afirmou que desistiram pois eles não gostariam de jogar contra um judoca do país de Israel, pois os dois países, a Argélia não teria nenhuma assim, propensão de querer ter qualquer relacionamento com Israel. E isso incluiria até os jogos. E além desse atleta da Argélia, outro judoca, o Mohamed, do Sudão, ele também desistiu. Ao contrário do atleta da Argélia, do judoca da Argélia, ele não afirmou qual seria o exato conflito que levaria a essa decisão, mas o que tudo indica é que realmente foi pelos mesmos motivos, de não querer jogar contra um atleta de Israel. No caso, são problemas políticos que levaram para o âmbito, né, dos Jogos Olímpicos. Sim. E isso tá. Clara, a gente consegue perceber claramente que. Como eu falei, eu não acho que cabe aqui juízo de valor nosso, mas claramente, assim, na teoria, a gente pode falar que talvez, como o Matheus falou, uma parte de fora do jogo tenha infiltrado esse círculo mágico, né? Ou o contrário, tenha se deixado escapar, esse círculo mágico tenha se rompido, alguma coisa assim do tipo, e essas pessoas, esses atletas no caso, deixaram de lado, ouviram falar mais alto uma questão política, e o que eu não estou dando, eu não estou criticando, não estou dando qualquer razão também, é lógico que cada um tem a sua cabeça e cada um acha que o que deve fazer melhor. Se ele acredita que, de fato, uma questão política que ele leve muito a sério supera a questão dos jogos, isso deve ser dado o devido valor. Eu acredito que desde mais ou menos do período da Guerra Fria, essa questão do nacionalismo, ela ficou muito, muito forte, muito presente na questão das Olimpíadas. E isso foi cada vez ficando maior, 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 maior. E a gente vive um momento que a gente não consegue separar tanto. Talvez bem, bem, bem longe mesmo, a gente consiga observar alguns resquícios de uma tentativa de separar esse nacionalismo da questão olímpica e trazer esse espírito olímpico mais presente, né? Esse espírito, inclusive, mais diplomático, mais político para dentro das Olimpíadas. Duas questões que talvez demonstrem um pouco mais esse afastamento do nacionalismo, mas é um afastamento um pouquinho lento, assim, e um pouquinho não tão visível, que é a questão dos refugiados, né? A delegação de refugiados, que teve a sua primeira aparição nos Jogos do Rio de 2016 e a segunda agora em Tóquio 2020. Isso demonstra a preocupação do Comitê Olímpico com o assunto dos refugiados e principalmente com a importância do atleta e não necessariamente com a questão de uma nação, de um país, de um estado sendo representado. E também a questão da Rússia, né, que não participou nesses jogos. A Rússia não participou, mas o Comitê Olímpico Russo participou. E aí isso causou, inclusive, um debate aqui no Dicotomia. A gente ficou debatendo sobre essas questões, se realmente era Rússia, se não era. No meu ponto de vista, eu acho que não era exatamente a Rússia. Para mim, é uma questão de demonstrar para o povo que teve uma espécie de punição, mas ao mesmo tempo sem largar a questão política, de aproximar esse país e superar as questões mais políticas e de doping, no caso, através dessa inclusão do Comitê Olímpico Russo. Eu não sei se é a visão de vocês também. Eu sei que Matheus tem algumas ressalvas com relação a isso. Eu acredito que, na verdade, é uma grande farsa, né? Na minha opinião. Acho que é só a tentativa de parecer que, de fato, nos importamos e que talvez a posição que um país tem no mundo não interfere em nada nas Olimpíadas, porque essa seria a ideia geral, né? Como a gente já tinha falado. E, na verdade, não é isso, né? Se a gente trabalha com o simbolismo de que aqueles atletas estão representando um certo país, que no caso é a Rússia. Uhum. Então eles estão agindo em prol daquele país. É assim que as Olimpíadas modernas funcionam. Então, naquele momento em que
aqueles atletas estão pegos no doping, ou seja, eles estão rompendo com alguma diretriz da competição, não é os atletas que estão rompendo, é a Rússia também que está rompendo com aquilo. Então, quando a gente aplica uma punição, na verdade, eles não poderiam participar de modo algum. Pois, é comitê russo, certo. Mas como a gente já está aqui dentro num ponto de que nacionalismo e Olimpíadas, ele não é russo somente quando a Rússia o envia. Ele é russo pois ele nasceu na Rússia, ele tem aquela cidadania, ele é um nacional. Exato. Então ele representa aquele país de qualquer momento. Então, para mim, na verdade, só foi uma grande farsa e fingir de que foi punida e que foi tomada as medidas corretas no momento, e acredito que não, na verdade foi só questão de imagem mesmo. Pois é, e fora que a maioria dos comentaristas e até mesmo outros atletas, maioria das vezes eles não se referiam ao Comitê Olímpico Russo, né, ao ROK, a sigla, mas eles se Exatamente. referiam simplesmente à Rússia, os russos, as russas, sabe? Então fica isso na nossa cabeça, né? E a gente acaba não conseguindo nem fazer essa diferenciação. Então realmente foi uma punição, digamos assim, justa ou não, sabe? Foi uma maneira de maquiar, sabe? Eu acredito que não, pois eu acho que a situação é o extremo oposto dos atletas que competem na delegação dos refugiados. Pois os atletas que competem na delegação dos refugiados, muitas vezes você não consegue definir ou identificar qual país ele é nacional. Agora, os russos, tá claro, tá no nome dele, Comitê Olímpico Russo. Tá lá, é Rússia. Isso. Não tem como romper essa questão da simbologia daquele atleta com a Rússia. Não tá rompido. Eu sei que ele é russo. No caso, teria que ter criado uma delegação sem o nome da Pois Rússia. é. Tipo, Comitê Olímpico... Algo Exatamente. neutro, não? Mas vocês sabem que essa decisão dessa punição foi resolvida pelos próprios membros do Exatamente. Comitê Olímpico Isso. Internacional. Todos os países votaram e decidiram que seria dessa forma. É porque também fica aquela situação meio chata em relação aos atletas que não tiveram envolvimento, né, com esse escândalo de doping. Então fica também aquela coisa, mas vamos prejudicar os outros atletas também. E por isso eles fizeram essa ressalva, né? E é tanto que eles até puderam, tipo, por exemplo, utilizar as cores da Rússia, sabe? Mas não puderam usar a bandeira da Rússia. Esse ponto reforça bem o ponto que Adler trouxe do texto, dessa questão de ter elementos da realidade dentro de algo que não condiz de fato com a realidade, né? Pois veja que o esporte foi pensado para não ser pensado como disputa entre as nações. Só que é isso que ele é hoje, pois todo mundo ali está representando uma nação. Ao mesmo tempo em que, quando o Brena fala agora que eles podem ter pensado em não prejudicar os atletas, agora a gente está fazendo o inverso. A gente está valorizando o indivíduo e não mais aquela nação. Então, tipo, a todo momento tem essa entrada da realidade naquela ficção. E assim por diante. Então, são várias camadas. Sim. É o que o Huizinga vai falar, exatamente isso. É que o jogo em si, ele pode ser bem leve, ele vai ser uma fuga da realidade, então ele tem regras próprias. Todo mundo sabe que no futebol, por exemplo, não se pode tocar com a mão a bola, né? Todo mundo sabe disso. Isso não é uma regra da realidade. A gente pode tocar as coisas com as mãos, né? Mas dentro da linha ali, valendo o jogo, a gente não pode tocar com a mão. Então, dentro das 4 linhas, se cria esse círculo mágico onde tem regras próprias. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Matheus está falando. O jogo, e o Zinga fala também, que o jogo ele pode se tornar extremamente sério. Não é porque ele tem esse aspecto mais leve, esse aspecto lúdico, que ele vai ser uma brincadeira sempre. Ele pode se tornar uma coisa extremamente séria, as pessoas levarem extremamente a sério aquela questão. Então, nesse sentido, existe diversas vezes quando a gente está vendo as Olimpíadas, ou outros jogos também, outras competições, essa infiltração, sabe? Infiltra parte do jogo para a realidade e parte melhor dizendo, da seriedade para a seriedade, e uma parte dessa seriedade para o jogo também. E aí a gente consegue observar esses aspectos políticos dentro dessas competições. E aí, alguns aspectos políticos sociais também, né, que eu gostaria de destacar, que ocorreram nas Olimpíadas de Tóquio, e ocorrem em outras Olimpíadas também, que são assuntos sérios, são assuntos que devem ser levados a sério e estão ganhando cada vez mais voz ao redor do mundo. E foi reforçado principalmente nessa Olimpíada de Tóquio uma questão de igualdade de gênero. No caso, pelo menos, uma igualdade numérica, né?
As Olimpíadas desse ano foram as Olimpíadas que tiveram mais proximidade entre atletas homens e atletas É. mulheres. Nesse sentido, é um aspecto também que se fala bastante. Que se fala bastante, que realmente deve ser falado, mas quando a gente fala também em igualdade de gênero, não só essa questão numérica deve ser levada em consideração, né? Mas também outros aspectos, até como, por exemplo, uniforme, sabe? O uniforme feminino, qual deve ser e tal, qual deve ser mais confortável, porque mulheres têm que usar, sei lá, biquíni, em vôlei de praia, sabe? Então, também são essas outras questões que também foram levantadas durante essas Olimpíadas e que deram até o que falar. Sim, então, essas questões foram muito, muito levantadas. Teve outras também, a própria questão, como eu já tinha citado, da questão dos refugiados, desde as Olimpíadas de 2016, já era um assunto que estava se demonstrando muito pertinente. Os refugiados ao redor do mundo e quiseram se agraciar o refugiado com essa delegação, né? Então, essa questão se coloca em pauta. Questão já se foi um tempo atrás também. A gente pode citar talvez outras Olimpíadas, né? Que tiveram movimentos negros, tiveram movimentos com relação à pauta racial, né? De igualdade racial. Enfim, teve diversas outras pautas que acabam aparecendo invariavelmente, é inevitável. Se eu não me engano, teve a primeira mulher transgênero a ganhar medalha na Olimpíada, né? Não sei se foi ganhar medalha ou se foi disputar, A disputar, aham. mas isso já é tipo uma grande visibilidade para essa questão. Já é uma forma de você divulgar, de você falar, de você colocar em evidência, né, o assunto. Enfim, provavelmente se a gente começar a falar mais, 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 com certeza vai ter outros diversos assuntos que apareceram nas Olimpíadas. Como é que a gente pode esquecer a questão da Simone Biles, Uhum. né? Questão de saúde mental. Foi uma pauta que talvez muitas pessoas tivessem criticado, né? Nossa, como ela é fraca mentalmente. Mas peraí, será que é isso mesmo? Sabe? Será que a gente, o bom atleta não é aquele que tem um equilíbrio tanto de desenvolvimento físico quanto mental? Aham. Esses pontos eu acho que são Pois muito é. importantes, né? E é uma das maiores atletas do mundo. Exatamente. Eu acho que isso cai bastante sobre o peso que ela tem por ser um atleta que era tida como a preferível a receber a medalha de ouro em várias das modalidades da ginástica e que ela representa os Estados Unidos, né? Tem a bandeira dos Estados Unidos no peito e nas costas. Então imagine como não é o mental dela. Foi um peso muito grande nessa essa questão da Simone Biles. E aí, por um último tópico que a gente pode trazer também, um tópico um pouquinho mais rápido, que é o propósito do país sede, né? Quais seriam os propósitos do país sede, assim? Que os países sedes? Porque a gente já teve essa comprovação que normalmente os países sede de qualquer jogos a nível internacional, principalmente Olimpíadas e Copa do Mundo, eles não geram um saldo positivo financeiramente. Normalmente é o contrário. Normalmente esses países saem do. O gasto geralmente é maior, né? Isso, eles saem quebrados, né? Inclusive, a gente pode citar vários casos que saíram quebrados por ter esse investimento em construir estrutura, enfim. E aí, se não tem esse ganho financeiro, digamos assim, o que o país sede ganha, assim? Então, é aquela coisa, né? Eles vão estar expandindo o soft power deles. Então, através de vários instrumentos, naquela competição, eles vão poder estar expandindo esse soft power, que com isso, né, eles acabam alcançando outros objetivos em outros aspectos, sabe? Então, vamos supor, o Japão, ele acabou gastando, se eu não me engano, foi o dobro do orçamento que o Brasil gastou nas Olimpíadas de 2016. Mas eles conseguiram fazer, não sei lá, apresentações com drones. Então isso já representa o poder, tipo, tecnológico do Japão, que todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que o Japão tem, mas é uma outra forma de reafirmar esse poder tecnológico deles, sabe? E também o Japão sempre estava ganhando várias disputas, ganhou bastante medalha, então sempre foi equipes que se mostraram fortes, né, frente a outros países e que até romperam essa hegemonia de certos países em certos jogos, e daí eles conseguiram um ótimo desempenho também, tipo, em relação aos jogos. Então, acho que é isso. Exatamente. Para além disso, eu acho até que vale a gente pensar, você falou dos drones, eu lembro da questão dos carros autônomos que estavam levando alguns dos atletas, que são carros da Toyota, né? Inclusive eu estava pesquisando sobre as Olimpíadas
no Google, né, na plataforma Google, e apareceu lá a propaganda desses carrinhos autônomos. Então, tipo, já é um modo de você vender, dar uma visibilidade a uma tecnologia que pertence a uma multinacional, a uma transnacional, na verdade, prefiro esse termo, uma transnacional, que é pertencente ao seu país. Então já demonstra a qual nível tecnológico você chegou, e também o fato de que ela sediou uma Olimpíada Mundial, um evento mundial, perdão, sediou um evento mundial em plena pandemia, né? Então significa que eles estão prontos para um desafio tão grande quanto esse. E além de tudo isso, eles também deram um show em relação à sustentabilidade, né? Porque as medalhas foram todas produzidas com materiais retirados de aparelhos eletrônicos que já não servem mais. Até a parte que fica a chama olímpica, aquela estrutura também foi feita com isso. Se eu não me engano, as camas da Vila Olímpica, onde os atletas ficaram acomodados, foram produzidos com papelão, com produtos reciclados. Então, realmente, nesse quesito, eles deram um show de sustentabilidade, que é uma das pautas muito fortes hoje em dia, né? Muito forte no século XXI. Ainda em tecnologia, eu lembro que eu visualizei um vídeo no Instagram em que os atletas olímpicos têm um parque olímpico, né? E, tipo, tinha um stand da marca ASICS, de roupas esportivas e tênis. E os atletas tinham a possibilidade de fazer um tênis naquele momento, moldado para o pé da pessoa, especificamente. Então, eles conseguiam digitalizar as medidas do pé daquele atleta naquele momento e em pouco tempo já dar o tênis a ele. Eu não lembro direito se era ASICS ou se era Mizuno agora, fiquei em dúvida. Eu acredito que seja ASICS mesmo. É ASICS mesmo, né? É. Isso. É. E, tipo, é incrível. É uma demonstração de tecnologia, de poder. Todas essas coisas que são colocadas em evidências, né, nas Olimpíadas como um atrativo, mesmo que seja mercadológico ou não, nem tanto, né, como o fato que a Brena citou sobre as camas recicláveis, as medalhas, manda uma mensagem para o mundo, né, fala, ó, nós estamos preparados para receber eventos internacionais, nós estamos preparados para superar, inclusive, a pandemia, que como Matheus citou, né, foi uma questão atípica, nós estamos altamente preparados para questões tecnológicas, nós temos esse aparato tecnológico, então, e a pauta ambiental, principalmente, é uma pauta muito, muito importante nesses últimos anos, principalmente. Então, isso manda uma mensagem para o mundo. E aí, além disso, eu gostaria de citar também que a abertura e a cerimônia de encerramento das Olimpíadas é um show para o mundo, que o mundo vai ver, e demonstra tanto quanto a questão cultural do Japão. Então, as pessoas que estão assistindo conhecem mais o Japão, sabem quem é o japonês, sabem a cultura japonesa, e isso é uma forma de você espalhar para o mundo assim, ó, venha nos visitar, venha conhecer a gente, olha como nós somos sempre receptivos, uma cultura super rica, e por aí vai, né? Acho que dessa forma as Olimpíadas e qualquer evento internacional traz essa mensagem. A gente lembra o esforço que o Brasil fez para trazer eventos internacionais, esportivos internacionais, com essa intenção de mostrar para o mundo que nós já não éramos um país tão de terceiro mundo, um país em desenvolvimento ainda, nós já estávamos no caminho certo. Bem, para finalizar, tem um outro aspecto que dá para pensar sobre isso, né? Mais como uma curiosidade, são algumas indicações nossas que a gente vai dar agora, algumas sugestões para quem quer aprofundar ou ter alguma curiosidade sobre o assunto. E a gente vai passar agora. Brena? Bem, como eu falei agora no finalzinho já um pouquinho sobre soft power, a gente sempre fala sobre soft power, mas é porque sempre tá em algum lugar, sabe? Eu vou indicar o livro do Francesco Ballerini, que é o Poder Suave, Soft Power, e inclusive tem até um capítulo que ele fala sobre essa cultura do Japão, e na verdade ele também fala nesse capítulo sobre essa questão, tipo, no encerramento das Olimpíadas de 2016 no Brasil, o Japão fez uma apresentação, né, de como seria as Olimpíadas de 2020 e como isso tudo reflete no soft power do país. A minha indicação, então, no caso, vai ser um outro episódio do Dicotomia Podcast, o Política em Jogo, é o nosso episódio número 11. Nós abordamos a política nos esportes em geral, então acho que casa muito bem com o nosso episódio aqui.
E também, pelo fato de que o Adler acabou falando, e a Brena também ressaltando essa questão da representatividade de gênero nas Olimpíadas, eu vou deixar aqui o artigo As Relações de Poder nos Jogos Olímpicos, de 1920 a 2020, uma análise da participação das atletas brasileiras sob a perspectiva teórica de Norbert Elias. Eu vou deixar esse artigo aqui também de indicação dessa vez. Bem, a minha indicação vai ser a seguinte, com um seguinte aviso também. Eu acredito que o esporte e a política dificilmente, apesar de ter essa intenção de serem separados, eles dificilmente vão se separar. E, portanto, as pessoas interessadas em RI, as pessoas interessadas em política e interessadas em esporte também, devem sempre acompanhar as Olimpíadas e outros jogos de nível internacional, regional, que eles sempre trazem esses aspectos. Então, a minha indicação é que continuem assistindo os jogos olímpicos. As Paralimpíadas estarão ocorrendo em breve em Tóquio também. Paris é logo ali, 2024, e nós estaremos preparados de novo para assistir e observar essas questões políticas e sociais dentro das Olimpíadas. Então é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Vai ser sempre o @dicotomia_cast. Lá nós vamos estar dando as referências desse episódio, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E também dar sempre umas risadas com alguns rios que a gente solta. E é isso, acho que esse episódio fica por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau. É isso. That's all, folks. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.